Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto e hoje temos vídeo de devocional. Tem algumas pessoas me pedindo vídeo sobre a gravidez, mas calma, gente, eu vou finalizar esse segundo trimestre para contar para vocês como que eu tenho passado, tá? Mas me acompanhem lá no Instagram, que eu sempre tô postando coisas relacionadas à gravidez, @jufoleto com 2 U's e com 2 T's. A palavra que eu quero ler com vocês hoje está lá em Êxodo 14, versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Quando Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Então, para quem não conhece a história do povo de Israel, era um povo que estava sendo oprimido, estava sendo escravizado no Egito. Eles eram forçados a trabalhos, eles eram um povo prisioneiro lá do Egito. Então, eles estavam sendo escravizados e Deus escolheu Moisés para trazer libertação para esse povo. Eles oravam, eles clamavam a Deus para libertar eles e a libertação chegou. Deus escolheu Moisés e falou que ele iria à frente desse povo, iria conduzir esse povo nessa libertação. E daí aquela história que muita gente conhece das pragas do Egito, que o faraó não estava deixando o povo sair, e aí foi mandando pragas, e até que o faraó liberou eles. Mas quando o povo estava ali de frente com o Mar Vermelho, sem saída, sem saber para onde ir, eles olharam para trás e viram que o povo egípcio estava perseguindo eles. O faraó se arrependeu de ter libertado eles, e começou a perseguir o povo de Israel. E mesmo vendo todas as manifestações do poder de Deus, com todas as pragas que Deus tinha mandado, tudo que Deus havia feito, tudo que Deus estava fazendo no meio deles, mesmo assim eles se desesperaram e falaram para Moisés que era melhor que eles permanecessem escravos no Egito. Olha como esse povo estava acostumado com a escravidão, uma vida de escravo. E eles olharam para trás e no desespero eles preferiram essa escravidão. E lá na minha igreja, na minha célula, a gente tem visto muitas palavras sobre o povo do Egito. E eu nas minhas devocionais também acabo que sempre vou para Êxodo, para Josué e lendo essas passagens. E eu perguntei para Deus esses dias por que ele estava mandando a gente ver tanto sobre essa história, o que ele estava querendo dizer com aquilo, porque a gente acredita que quando Deus tem uma série de mensagens, uma série de palavras sobre a mesma coisa, ele tá batendo na tecla e ele quer dizer alguma coisa pra gente. E aí nos meus momentos de devocionais, de oração, conversando com Deus, quando eu fiz essa pergunta, eu entendi que há muito desse povo em nós, há muito desse povo acostumado com a escravidão, há muito desse povo que recebeu libertação, mas prefere viver uma vida de escravo. Um povo que tem tudo, mas prefere viver com nada. Há muito disso em nós hoje em dia. Porque nós somos libertos, nós somos um povo livre. Jesus nos libertou. E mesmo assim, a gente está acostumado com a escravidão. E mesmo assim, muitas vezes a gente prefere a escravidão. Esse povo, ele era escravo e foi liberto. Só que muitas vezes a libertação vai tirar a gente do comodismo. Muitas vezes a libertação vai fazer com que a gente passe por certos processos que não vai ser fácil. O processo muitas vezes vai ser doloroso, vai mexer com o nosso psicológico. E no meio desse processo, quando a gente está passando por situações difíceis, a gente tende a olhar para trás e ver como era melhor a vida de escravo, como aconteceu com esse povo. Eles já tinham visto várias manifestações do poder de Deus. E se a gente continuar lendo essa história, a gente vai ver que o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo de Israel, Deus abriu o mar para eles passarem, eles passaram em terra seca. Mais uma manifestação do poder de Deus. O mar engoliu todos os egípcios, todos aqueles que estavam perseguindo eles, e eles, mais uma vez, receberam o livramento de Deus. Mas mesmo assim, lá na frente da história, eles vão reclamar de falta de água, e Deus vai tirar a água da pedra para eles. Eles vão reclamar de fome, e Deus vai fazer descer
codornizes e depois pão do céu para eles. Então, a todo instante, eles vão estar experimentando do poder de Deus. Mas na primeira dificuldade, eles olham para trás e pensam, era melhor ser escravo. Olhando assim, a gente não consegue entender como que pode eles estarem vivendo tanta manifestação do poder de Deus, tantos livramentos, e mesmo assim eles olham para trás. Mas muitas vezes isso acontece conosco. Eu comentei aqui no canal, em alguns vídeos, que eu estava de mudança, me mudei para um apartamento novo, e era algo que eu e meu esposo, a gente estava buscando, a gente estava pedindo para Deus, que o nosso apartamento que a gente morava era bem pequeno, só tinha 2 quartos, e a gente queria ir para um apartamento maior. E a gente conseguiu vender o nosso apartamento e fomos para um apartamento maior. Só que, gente, foi tanto BO que aconteceu na nossa mudança, quando a gente se mudou para o apartamento novo, tanta coisa aconteceu, tudo dava errado, tudo dava errado. O que a gente instalava não funcionava, o fogão meu esposo instalou, não saía chama do fogo, o tanque deu BO, máquina de lavar, chuveiro queimou. Gente, tudo que vocês podem imaginar tava dando errado. E eu olhei aquilo e falei bem assim, será que era pra gente ter saído? Que saudade do apartamento velho. Me deu saudade do velho. E eu tava ali num apartamento muito maior, muito melhor, muito mais do que a gente tinha imaginado. Só que no meio do processo, no meio ali da dificuldade, eu olhei pra trás e falei, lá era melhor. No velho era melhor. Isso é só um exemplo, mas pra gente ver como a gente é tão parecido com esse povo. Como a gente é tão ingrato. Muitas vezes a libertação vai exigir algo de nós, vai tirar a gente do comodismo. O povo ficou no deserto por anos e anos rodando, mas Deus sempre estava suprindo a necessidade deles. Deus sempre estava fazendo muito mais por eles. Muito mais do que eles mereciam, muito mais do que eles imaginavam. Mas por causa da dificuldade, eles não conseguiam ver o livramento que Deus estava dando para eles em todas as situações. Deus dava provisão em tudo para eles, mas na primeira dificuldade eles olhavam para trás e falavam a escravidão era melhor. Deus quer te libertar da escravidão, seja qual for a escravidão que você esteja vivendo hoje. Às vezes é uma escravidão de um relacionamento, às vezes é uma escravidão de um vício que você tem. Deus quer te livrar disso, mas você precisa estar preparado para o processo. Você precisa estar sempre olhando para Deus no meio do processo, para que você não olhe para trás e prefira a escravidão. Esteja pronto para o processo, porque Ele quer te libertar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje. Se você gostou, se Deus falou alguma coisa com você, comenta aqui embaixo, dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!